Matias Damasio com Kwanza Burro. Esta semana, o lema do governo Trabalhar Mais e Comunicar Melhor voltou a fracassar. Sem avisar ao GPL, a Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar, a ANIESA, resolveu reabrir alguns armazéns de venda de bens alimentares no São Paulo, os mesmos armazéns que tinham sido fechados pelo governo provincial de Luanda. Os agentes da ANIESA quase entraram em vias de facto com os fiscais do GPL que se opuseram à decisão por não lhes ter sido informado sobre o processo. Nisso, nem os proprietários dos armazéns foram notificados que deveriam voltar aos trabalhos. À força, a ANIESA conseguiu reabrir alguns pela manhã e colocar esperança no coração do proprietário que já sentia o cheiro da venda dos produtos depois de mais de 15 dias impedido. Mas, como se diz, a alegria do pobre não dura, e esta durou muito pouco. À tarde, o GPL apareceu e encerrou os armazéns outra vez. Aqui questiona-se agora de quem é a competência de fechar e reabrir os armazéns. E quem nos vai responder a esta e a outras questões é o diretor do Jornal Valor Econômico, Evaristo Mulaza. O resumo semanal da atualidade passa por aqui. A política, a economia, as polémicas, o rumo do país, as decisões em análise. Todas as sextas-feiras, no final da tarde, com o diretor do jornal Valor Econômico, Evaristo Mulaza. Rádio Essencial, uma opinião com valor. Boa tarde, Evaristo Mulaza. Bem-vindo a este espaço de análise. Boa tarde, Ana. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos começar não agora pelos armazéns, não é, mas vamos ao Parlamento, não é? O Parlamento angolano aprovou Manuel Tiago Dias para novo governador do Banco Nacional de Angola. Como é que olha para a substituição de José de Lima Massano? Bem, desde logo era uma substituição, eu diria, obrigatória, porque naturalmente a vaga deixada por José Massano não era suposto ficar sem cobertura, como é evidente, e a nomeação de Tiago Dias, eu diria que era uma nomeação, eu diria quase que natural, dos quadros mais experimentados, pelo menos em matéria de governação, a nível do BNA. O BNA tem 2 vices, é verdade que havia também uma certa expectativa em relação ao outro. Penso que é o Pedro Castro e Silva, por ter sido funcionário de José Massano no BAI, fez algumas leituras de que possivelmente esta relação, digamos, possivelmente mais íntima com outro governador ou vice-governador, pudesse de alguma maneira ter alguma influência depois na escolha do sucessor de Massano. Mas a verdade é que a escolha de presidente recaiu sobre Tiago Dias, que é uma escolha, eu diria que quase natural. Não me parece que fizesse muito sentido buscar-se um outsider nesta altura. É preciso lembrar, e nós já estivemos aqui a semana passada a dizer que Massano, esta saída de Massano é uma saída de certo modo agridoce. Porque se por um lado houve as tais questões de incumprimentos da lei, como já tivemos a oportunidade de comentar na última semana, incumprimentos estes que colocaram de certa forma em xeque a própria eficácia e eficiência da lei que foi aprovada a 24/21, a lei do BNA. Portanto, se por um lado houve esta questão legal com a qual porventura José Massano também não terá ficado muito confortável, no intervalo entre 12 de maio e 13 de junho, qualquer coisa acima dos 30%, de modo que, portanto, como eu dizia, Massano sai numa altura difícil para o Banco Nacional de Angola e é neste sentido em que me parece também que a escolha de presidente acabou por ser, de certo modo, errática, porque era suposto, na fase mais complicada do Banco Nacional de Angola,
que se mantivesse à sua frente ou na sua liderança aquele que é, como eu já afirmei em certa ocasião, o angolano mais experiente em matéria de gestão de bancos centrais. Porque nenhum angolano ficou por tanto tempo a governar o Banco Nacional de Angola como José Massano, e particularmente nos últimos anos, nas últimas 2 décadas. Portanto, eu diria angolanos vivos e mortos. Pelo menos nas últimas 2 décadas, ninguém ficou tanto tempo a governar o Banco Nacional de Angola como ficou o José de Lima Massano. De modo que, nesta fase, eu diria, difícil, porque o Banco Nacional de Angola passa, porque é preciso lembrar que a função primeira do Banco Nacional de Angola tem precisamente a ver com a questão do controle da estabilidade dos preços e, naturalmente, com foco na preservação da moeda nacional. Ora, aquilo que está a acontecer é que a moeda tem estado a descarrilar significativamente. Quer dizer que a primeira missão do Banco Nacional de Angola, ou seja, o Banco Nacional de Angola não está a ser capaz de cumprir aquela que é a sua primeira tarefa fundamental. É verdade que nós podemos aqui usar os tais argumentos técnicos, nomeadamente o facto de se ter adotado o chamado regime flutuante, em que supostamente o câmbio altera consoante a demanda do mercado, consoante a procura e oferta, mas a verdade é que isto é qualquer coisa que, numa circunstância como esta por que estamos a passar, é qualquer coisa que demanda por alguma intervenção do Banco Nacional de Angola. Porque repara que as contas que eu aludi há bocado fazem referência a uma depreciação de 30% no intervalo de apenas um mês, o que pressupõe que nos próximos dias, esta tendência de depreciação vai continuar. O BNA provavelmente poderá fazer algum esforço, poderá fazer algum tipo de intervenção, mexendo nomeadamente as reservas internacionais líquidas para tentar descomprimir um pouco essa pressão do mercado, mas não me parece haver também a este nível muita capacidade para que o Banco Nacional de Angola se estique por aí além. De tal sorte que já se colocam receios. Num primeiro ponto, as metas que foram traçadas para este ano de inflação, obviamente, não vão ser cumpridas. Há quem já esteja a prever a inflação acima dos 20%. É preciso darmos conta que o Governo tem uma previsão de colocá-la na casa dos 11%, e até havia uma certa expectativa de baixá-la mesmo para o nível de 1 dígito. A verdade é que com este novo quadro macroeconómico, digamos assim, que se coloca no país, vai ser muito difícil atingir estas metas. E eu dizia aqui a decisão errática da saída de Massano, porque é precisamente nessa altura em que Massano devia ser posto à prova, na minha opinião, por ser um momento muito complicado para a economia, porque, como nós sabemos, a depreciação cambial tem um impacto brutal, mas brutal na economia. E quando eu digo na economia, estou a falar na vida das famílias, das empresas, do próprio Estado, porque temos de fazer outras contas, porque são os nossos salários que ficam desvalorizados, perdemos poder de compra, temos uma exposição significativa ao exterior. Portanto, é um momento extremamente delicado e era esperado que este momento fosse... Manuel Tiago Dias não encontra nada novo, não é? Tinha sido, antes não é, indicado por João Lourenço, esta confiança de o Presidente da República mostra, não é, que Manuel Tiago Dias conhece efetivamente a instituição que agora recebe como governador. Sim, ele tem sido vice-governador já há alguns anos, portanto tem o quadro da casa, já ocupou outras funções, particularmente nas áreas das estatísticas, já foi diretor do Gabinete de Estatísticas do Banco Nacional de Angola, já tinha sido diretor adjunto. Portanto, é um homem da casa, efetivamente. Eu penso que a questão não se coloca propriamente nesses termos, porque uma coisa é ser vice-governador, é ter a experiência de ser vice-governador, outra coisa é ter a experiência de ser governador. Porque o governador é efetivamente o cabeça, é a figura principal, é o líder da casa e é aquele que tem o voto de qualidade. Por isso é que eu dizia que numa altura
digamos, em que a economia é outra vez colocada à prova, e é preciso notar que essa questão da depreciação está muito associada também à queda das receitas de exportação, particularmente nesses últimos 4 meses. Em termos comparativos, em termos homólogos, houve uma queda superior a 30%. Portanto, cerca de 32% das receitas de exportação nos primeiros 4 meses deste ano, comparados aos primeiros 4 meses do ano passado. Portanto, estamos a falar de uma queda na ordem de 1/3, uma queda significativa, e que teve essa implicação brutal na depreciação do Kwanza. E como eu dizia, independentemente de Manuel Tiago Dias ser um quadro experiente e ser um técnico de qualidades reconhecidas, penso que não há dúvidas em relação a isso, a verdade é que ele tem sido vice-governador, nunca foi governador. Não acredita que possa solucionar alguns destes problemas? Porque, repara, a questão não passa necessariamente na capacidade técnica que ele possa ter de resolver ou não resolver os problemas. Até porque, como já disse aqui há bocado, esta questão, por exemplo, da depreciação do Kwanza, sobretudo após a adoção do tal chamado regime do flutuante, do câmbio flutuante, é qualquer coisa que não está completamente sob controle do Banco Nacional de Angola. Depende da capacidade que o país tem ou não de receber divisas. Por isso é que eu disse aqui há bocado que esta depreciação está associada, e o próprio Banco Nacional de Angola reconheceu isso, esta depreciação, em certo modo, está associada portanto, a esta quebra significativa de quase 1/3 das receitas de exportação nos primeiros 4 meses deste ano, face aos 4 meses do ano passado. Portanto, o Banco Nacional de Angola pode eventualmente intervir com algumas medidas de mitigação, mas não parece que no curto prazo possam fazer diferenças significativas. Porquê? Porque enquanto mantivermos esta dificuldade em termos de captação de receitas, e eu estou a falar de receitas de exportação, porque são aquelas que têm importância na relação com a dólar, não é? Estou a falar dos dinheiros frescos que vêm de fora. Enquanto esta dificuldade se mantiver, não há grande magia que Tiago Dias possa fazer. Portanto, como digo, porque os problemas estruturais da nossa economia não estão resolvidos, porque nós não temos uma economia diversificada, porque nós temos uma economia com uma exposição significativa ao exterior, continuamos a depender muito de bens, até em alguns casos de bens de primeira necessidade do exterior, e se não tivermos kwanzas para suportar ou melhor, divisas para suportar essas necessidades, naturalmente o kwanza vai cada vez mais perder valor e, como digo, com implicações brutais na economia, nas empresas, nas famílias, porque todo mundo agora está a refazer as contas, como é evidente, não é? Nós daqui a bocado, eu vou dar-te um exemplo, para falarmos de questões mais reais, não é? As empresas que têm que importar bens, eventualmente, e serviços, se ontem tinham de gastar, sei lá, 500 kwanzas por dólar para importar determinado serviço, hoje estão a gastar perto de 700 kwanzas por dólar, não é? Eu tenho família em Portugal, por exemplo, a viver. Se ontem eu precisava, para enviar 1.000 euros, eu precisava de gastar só, sei lá, 550.000 kwanzas, daqui a bocado estou a gastar 800.000 kwanzas. Então estou a dar exemplos muito práticos para percebermos o quão violento vai ser esse impacto, não é, da depreciação de kwanza. E é preciso ter em conta que não há capacidade, nem no setor privado, nem no setor público, pelo menos na maioria esmagadora do setor privado, de se fazerem ajustes salariais que possam de alguma maneira compensar essa depreciação de kwanza. E já aproveitando a falar sobre a depreciação do kwanza, são cálculos do valor econômico. Em um mês, o kwanza desvalorizou a 30%. Vários simulados já começou a falar sobre este assunto. Gostaria que continuasse. Como é que olha para esta desvalorização? Sim, mas eu diria que não, para além dos comentários que eu já fiz, não vejo nada de excepcional a acrescentar. É uma situação que está diretamente associada à nossa capacidade de absorção de receitas externas, de divisas, não é? E esta nossa capacidade reduziu drasticamente, como disse. Fiz as contas são contas, fiz eu, não, são contas, são estatísticas do próprio Banco Nacional de Angola, não é? Que neste primeiro quadrimestre houve uma quebra de cerca de 32%, não é? Ou seja,
Porque, numa linguagem muito simples, a capacidade que o Banco Nacional de Angola tem ou não de controlar a estabilidade do Kwanza tem que ver com a capacidade que tem ou não de injetar divisas no mercado. Não é? Quanto mais dificuldades o Banco Nacional de Angola tem de injetar divisas no mercado, naturalmente, mais dificuldades o Kwanza tem. Não é? Porque a procura sobre as divisas naturalmente aumenta e, como consequência, portanto, são das leis básicas da procura e oferta, por consequência o Kwanza perde valor. E as outras consequências são aquelas a que eu já me estava a referir. Por isso é que eu dizia, e precisamente por isso é que eu dizia, que é nesta altura em que talvez o Banco Nacional de Angola precisasse de um supergovernador. E aquele que tem sido um supergovernador, pelo menos nas últimas 2 décadas, do Banco Nacional de Angola, tem sido José de Lima Massano. Por isso é que eu digo que a sua saída do Banco Nacional de Angola, para Massano, provavelmente terá este sabor agridoce, porque se por um lado houve esta violação da lei que não foi desconfirmada pelo governo, apesar daquela retificação que se fez naquele comunicado que sobe a muito pouco, aliás, quase a emenda a soar pior que o soneto, mas como dizia, apesar deste lado intranquilo da lei, Massano também provavelmente deverá ficar um bocadinho feliz, entre aspas, por se ter livrado do fardo de ter de governar o Banco Nacional de Angola nesta altura, que tem, como disse há bocado, como principal tarefa constitucional, é preciso que se diga isso, esta é uma missão constitucional, está consagrada assim, em termos constitucionais. A principal função do Banco Nacional de Angola é a estabilidade dos preços com foco na preservação da moeda e, em termos mais secundários, a regulação, o controle do sistema financeiro. E nesta desvalorização, o preço da cesta básica continua a disparar, não é? Numa ronda feita esta semana pela Rádio Essencial, constatou-se mesmo que comerciantes queixam-se do pouco poder de compra e culpam, inclusive, o governo pela retirada da subvenção à gasolina. Já Sim. Vamos para este assunto. Queria mesmo que focasse no aumento do preço dos produtos. Sim, era inevitável. Aliás, quando foi anunciada a retirada parcial da subvenção aos combustíveis, naturalmente, já estamos foi a falar, comentámos sobre isso, nós dissemos aqui que era inevitável, até porque alguns desses efeitos são psicológicos mesmo. Não é? São psicológicos. Mas este aumento dos preços, é preciso que se diga, não está associado só à questão da retirada da subvenção aos combustíveis. Também, em certa medida, este aumento dos preços também está associado à depreciação do Kwanza. Porque nós temos que ter em conta que grande parte desses produtos a que nos estamos a referir são produtos importados, não é? E os importadores precisam de dólares para importar os produtos. Naturalmente estão a fazer contas à vida. Se o Kwanza está a perder valor, é natural que haja da parte dos vendedores, quer sejam os grossistas, quer sejam, mas particularmente os grossistas, porque são aqueles que importam depois para vender aos retailistas, é natural que haja ajustamentos. O governo não vai poder travar isso. A ANESA não vai poder travar isso. A polícia não vai poder travar isso. Porque se o Kwanza está a perder valor e os importadores vão ter de gastar mais kwanzas para comprar bens e serviços, naturalmente vão ajustar preços. Portanto, esta subida dos bens, até bens de primeira necessidade, eu por acaso ouvi a reportagem a que te estavas a referir, eu não tinha, é verdade, confesso que não tinha ideia de que houve produtos que já subiram até na ordem dos 30%, dos 40%, que é qualquer coisa verdadeiramente brutal, não é? Mas, como digo, é uma situação que está associada a esses dois fenómenos. Não só há uma certa dimensão especulativa face à redução, e eu estou a dizer isso com cuidado, uma certa dimensão especulativa. Porquê? Porque entendo que, e já o disse aqui, que a redução da subvenção dos combustíveis e o consequente aumento do preço tinha de ter necessariamente consequências. Não tinha como não ter. Mas também aqui há uma certa dose de especulação que é também aproveitada pelos operadores económicos. Isto por um lado. Mas por outro, como disse há bocado, também tem a questão da depreciação do Kwanza,
que me parece aqui até a questão fundamental, porque os importadores, como digo, para comprarem os produtos lá fora, vão precisar de gastar mais kwanzas do que aqueles que gastavam até há bocado, e neste sentido não há como senão ajustarem preços. Aumento do preço da gasolina, depreciação do kwanza, o que é que o governo deve fazer para não continuar a apertar o bolso do cidadão? Bem, esta pergunta que me estás a fazer remete-me para uma questão que está a ser colocada de forma repetida sobre os desafios que se colocam a José Massano. Eu estive aqui a semana passada e uma das perguntas, como foram, uma pergunta que foi colocada foi precisamente esta: o que é que Massano poderá fazer enquanto coordenador da equipa económica do governo? Eu continuo a achar que Massano tem muito pouco para fazer, porque a questão económica angolana é uma questão estrutural. Toda a gente minimamente entendida percebe isso. Não é? Nós não temos produção, nós não temos autossuficiência em quase nada. Não é? Nós temos autossuficiência em muito poucos produtos. Não é? Temos uma dependência muito significativa do exterior. E a capacidade que existe agora para se promover a diversificação da economia está cada vez mais reduzida, até porque o próprio governo está com menos capacidade de intervir, de fazer investimento público. Voltamos à questão da dependência do petróleo? Naturalmente. Aliás, as contas que eu fazia aqui há bocado sobre a redução das receitas de exportação, estamos a falar essencialmente das receitas petrolíferas. Não é? Porque as nossas receitas de exportação são essencialmente receitas petrolíferas. E depois há outras questões, como eu já referi aqui, há questões que ultrapassam a esfera do económico, resvalam para o campo do político, extrapolam para a questão do judiciário. Portanto, aqui é uma combinação de fatores. Porque nós não vamos... Não se vai diversificar a economia enquanto nós não tivermos capacidade de facto de atrair investimento direto estrangeiro. E nós temos cada vez mais dificuldade em o fazer. Há cada vez mais dificuldade em o fazer. O empresariado nacional não tem capacidade, não tem capital, não tem, digamos, estaleca suficiente para assumir essa responsabilidade. Nós, para conseguirmos diversificar a economia, precisamos de muito investimento externo. Aliás, ainda há dias esteve a lembrar o CEIC, o Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica, que Angola para já precisa de começar a pensar em metas de crescimento na ordem dos 8%, não é? Para que possa efetivamente criar capacidade de diversificação de economia e também, de certo modo, para criar capacidade de empregabilidade. Portanto, Angola tem de procurar metas de crescimento de 8%. Estamos muito longe disso. Não é? E uma das fontes que esse centro de estudos indica precisamente que uma das fontes para se buscar o tal investimento que nos vai permitir diversificar a economia e galgar terreno para encontrar esses níveis de crescimento é precisamente o investimento direto estrangeiro. Não são as linhas de financiamento, não é? Que no fundo implicam dívida pública, aumentam o estoque da dívida pública e que depois nos compromete e que depois temos de fazer contas para pagar. É o investimento direto estrangeiro. E nós temos muito pouca capacidade neste momento de atrair investimento direto estrangeiro por conta de um conjunto de situações a que eu já me referi, volta e meia tenho de falar delas, que ultrapassam a esfera do económico, como eu já disse aqui há bocado, vão para a esfera do político. Nós neste momento, talvez me venhas questionar sobre isso, mas repara, nós temos eu já há algumas semanas que vou dizendo isso, nós temos infelizmente um Presidente da República que não se está a dar conta que ele próprio se tem transformado do ponto de vista político num fator de instabilidade. Ele não se tem apercebido disso. Não é? Mas cada vez que João Lourenço fala, é o país que treme, não é? Portanto, o Presidente não tem percebido que ele próprio se tem transformado num fator de instabilidade. Portanto, temos aqui um cenário do caos político, o caos social, com manifestações que se vão, aliás, ainda penso que vocês andaram a anunciar
as medidas as chamadas de atenção que a Embaixada norte-americana andou a fazer aos seus compatriotas para terem cuidado. Portanto, quando os investidores olham para dados como estes, não vêm investir. Isso é tão básico quanto isto, não é? Não é o Molaza que diz isso, não é? São os especialistas em ciência económica que o dizem, é a ciência económica que o diz. Os principais fatores de atração de investimento têm que ver com estabilidade militar, política, social, económica. E nós não temos isso. Não é? E mesmo essa situação de degradação macroeconómica com estas variáveis que estamos aqui a referir, nomeadamente a questão da depreciação do Kwanza e etc., apesar de ter os dois lados, para o investidor é melhor investir numa situação em que o Kwanza está mais fraco, não é? Porque o investimento para quem vem de fora torna-se mais barato. Não é? Se isto é verdade por um lado, por outro ele também faz conta sobre a capacidade que há de ter mais tarde de tirar o dinheiro deste país onde ele está a fazer o investimento. Por isso é que eu digo que Massaro não pode fazer magias. A questão da diversificação da economia passa por uma reinfraestruturação do país todo, a todos os níveis. E eu costumo insistir, a volta e meia, as pessoas vão ficar cansadas de mim por causa disso. A questão política é essencial, porque no continente africano, e especificamente no continente africano e nos países problemáticos, a estabilidade política e militar é o principal fator de atração de investimento. E nós encontramos-nos no continente africano. E nós encontramos-nos nos últimos tempos a fazer discursos esquisitos, não é? Ouvidos até do Presidente da República, como eu estive a dizer aqui há bocado, que colocam em causa tal estabilidade. Por isso é que eu não estou a ver magias que Massano possa fazer enquanto coordenador da equipe económica. Agora, eu, quando dizia aqui há bocado que a situação dele é, de certo modo, agridoce, porque ele está numa posição em que as impressões digitais dele são um bocadinho mais abstratas. Ele está mais numa posição de coordenação, digamos assim, não é? Porque depois temos as pastas que têm as funções mais executivas, nomeadamente o Ministério das Finanças, nomeadamente o Ministério da Economia e Planeamento, e os ministérios que se ocupam, não é, das áreas produtivas da economia, e ele está aí como uma espécie de um chapéu a fazer a coordenação desse processo. Por isso é que eu digo que as impressões dele são um bocadinho mais abstratas, ao passo que no BNA, se o Kwanza perde valor, aponta-se o dedo imediatamente a Manuel Nunes Júnior. Apontava-se ao governador. Repara que hoje há dificuldades de pagamento de salários, talvez a responsabilidade não seja da Ministra das Finanças, mas a quem que se pede responsabilidades? Não se estava a pedir responsabilidades a Manuel Nunes Júnior, enquanto lá esteve como Ministro de Estado. Falou aqui, Evaristo Molaza falou sobre degradação macroeconómica. O aumento do preço da gasolina vai então levar que manifestantes, não é, saiam à rua amanhã, não é, em várias partes do país, mesmo por causa desta degradação macroeconómica que já mexe com todas as estruturas, não é? Do país. Sim, eu relativamente à questão das manifestações, apesar da forma como elas se apresentem, dos argumentos que normalmente são apresentados, eu costumo pensar que elas estão associadas a uma saturação estrutural. Ou seja, as pessoas estão cansadas mesmo de tudo e mais alguma coisa. Não é? Às vezes o aumento disto ou daquilo acaba por servir só de pretexto para dar gás, para usar aqui um termo mais familiar, para dar gás, não é? Às pessoas, porque o que se sente hoje é que as pessoas estão efetivamente saturadas, não é? E precisam de muito pouco para explodirem, não é? E já que tocas da manifestação, sim, aparentemente a manifestação vai acontecer. O que eu fui acompanhando ao longo do dia é que parece não, do ponto de vista da comunicação entre os organizadores e o governo provincial, aparentemente o processo ainda não está estabilizado. Os organizadores dizem que, em termos legais, e é verdade, o governo provincial tem a responsabilidade de responder mandando a resposta, portanto, ao domicílio, não é, do requerente. Aparentemente os organizadores não receberam qualquer resposta formal nesse sentido, e o que eles vão dizendo é que vão sair à rua porque o direito à manifestação é consagrado constitucionalmente e não carece de autorização, carece simplesmente de comunicação. Não mandou resposta sobre a manifestação, mas terão um comunicado a dizer que amanhã o governo provincial vai fazer limpeza na cidade de Luanda. Bem, repara, mas por isso é que eu estou a dizer que é impossível atrair investimento privado.
A ver? Porque qualquer pessoa... Por causa da limpeza, não deve ser. Não, por qualquer pessoa com um nível mínimo de esclarecimento há de perceber que esta conversa da limpeza amanhã tem de ser qualquer coisa que visa criar algum tipo de interferência na manifestação. Também Portanto, é uma espécie de contra-manifestação. Não é? Até porque essa manifestação do dia 17 vem sendo anunciada já há algum tempo. De repente o governo diz que vai fazer limpeza. Isso é uma espécie de contra-manifestação. Mas o GPL se calhar tem uma agenda, não é? Acredito que tenha uma agenda. Não é verdade. Não, isto é falso. Não é verdade. Isto é falso. O GPL é governado por uma pessoa que é primeiro secretário provincial do MPLA. Não é? E o regime que está a ser colocado em causa, porque quando se vai à rua fazer protesto, está-se a colocar em causa o regime. Não é? E o governo provincial de Luanda é dirigido por uma figura que é também o primeiro secretário provincial do MPLA em Luanda. Não é? Portanto, se calhar aqui hoje se optou por não se fazer aquela contra-manifestação clássica a que assistíamos no passado, não é? É quando um grupo qualquer do lado da oposição anunciasse uma manifestação, depois temos a Jota MPLA também a dizer que se vai manifestar, ou os amigos do MPLA ou coisa parecida, não é? Parece que está a haver aqui uma tentativa de uma mudança de métodos, não é? Porque, como repito, qualquer coisa, com qualquer pessoa com o mínimo de esclarecimento a perceber que esta agenda que entretanto aparece do governo provincial de Angola, do governo provincial de Luanda, de alguma maneira não deixa de ser uma tentativa de precipitar alguma espécie de interferência. O governo provincial não diz nada, não é até agora, mas a Polícia Nacional garante que a corporação está pronta para qualquer situação. Bem, eu espero que isto signifique estar pronta para qualquer situação, cumprindo o seu papel na perspectiva republicana como é esperada, não é? É claro que a polícia não tem dado bons exemplos em relação a isso. Tivemos muito recentemente os episódios, particularmente no Ambo, onde foram, pelo menos em termos oficiais, mortas 5 pessoas, a quem tenha falado em mais. Eu espero que a preparação da polícia não seja nesses termos, não é? Aliás, repara que há organizações internacionais que estão a intimar o governo angolano e que estão a preparar-se para colocar em exposições, em instâncias externas, para que o governo angolano se pronuncie, para que o governo angolano vá responder. Aliás, o líder da UNITA também já fez referência que está a catalogar, está a documentar as mortes que têm ocorrido nos últimos tempos por força da repressão policial, para expô-las em instâncias internacionais, para que o governo angolano seja confrontado. Portanto, eu espero que este estar preparado a que a polícia se refere não seja qualquer coisa no sentido da proteção do regime, como tem sido, de resto, a atuação habitual da polícia. Porque, vamos lá ver uma coisa, se a cidade é para ser limpa, as pessoas têm direito à manifestação? Têm. Se nós colocarmos as duas questões na balança, eu penso que o direito à manifestação é o instituto que tem dignidade constitucional. Não existe nada escrito na Constituição. Eu vou dizer isso com algum cuidado para não ser mal interpretado. Naturalmente a cidade é para estar limpa, não é? Mas a limpeza da cidade não tem dignidade constitucional. A manifestação tem a ver com a liberdade de expressão. Portanto, é um instituto com dignidade constitucional. E como os manifestadores vão dizendo, ou manifestantes vão dizendo, e muito bem, não precisam de autorização. Fizeram comunicação, se o governo não reagiu, está a resposta implicitamente dada. Portanto, vamos esperar que da parte da polícia, caso obviamente a manifestação aconteça, e é o que tudo indica, o mais certo é que venha mesmo a acontecer, independentemente do governo estar a precipitar a limpeza da cidade. Portanto, a cidade se anda suja há séculos. Não é esta semana que havia de fazer diferença, não é? O governo podia ter optado por limpar a cidade no sábado seguinte, em que porventura não haveria manifestação, ou pelo menos até agora não há qualquer manifestação que esteja anunciada para o outro sábado. Portanto, o governo podia ter optado por, precisamente para dar o sinal político de que respeita o direito à manifestação, o governo devia ter dado esse sinal político de que está bem, já que essa gente se vai manifestar amanhã, nós vamos fazer a limpeza no próximo fim de semana. Por isso é que é impossível dissociar este comunicado da limpeza de uma tentativa de interferência na manifestação, o que pode, infelizmente, causar situações
que podem propiciar intervenções menos apropriadas da polícia. Esse é que é o grande problema. As manifestações têm sido, pelo menos nos últimos tempos, têm sido feitas localmente, provincialmente. Esta foi convocada para ser a nível de todo o país. Como é que olha para esta manifestação desta natureza, não é? Eu vou responder-te a essa pergunta tal como comecei a responder logo de início. Isto simboliza e dá aderência precisamente àquilo que eu estava a dizer. Que as manifestações que vão ocorrendo ultimamente, elas não expressam uma insatisfação circunstancial. Elas expressam uma insatisfação estrutural, generalizada, longeva. É uma insatisfação que vem de há muito tempo. Não é? As pessoas já estão cansadas há muito tempo. E as pessoas estão cansadas de muita coisa, estão cansadas de serem enganadas, estão cansadas de ser mal governadas, estão cansadas de um regime que teima em não avançar para a democratização do país, estão cansadas portanto, estão cansadas da fome, estão cansadas da pobreza, estão cansadas da falta de emprego, da falta de educação, da falta de saúde, da falta de dignidade na habitação. As pessoas estão cansadas literalmente de tudo e de mais alguma coisa. E é porventura até que estejam cansadas das pessoas e dos rostos que governam. Por isso é que eu digo que esta resposta que se quer dar em termos mais nacionais, na forma como tu me colocaste a pergunta, parece-me que tem que ver com isto mesmo. Quer dizer, não é uma manifestação contra só o aumento, não obstante o slogan esteja apegado à questão do aumento dos combustíveis, essencialmente. A verdade é que há aqui um cansaço generalizado, não é? E basta qualquer pretexto para que as pessoas naturalmente saiam à rua para uma contestação, como estamos a ver. Portanto, esta é a leitura que eu faço relativamente ao facto de ter havido aqui um apelo, uma espécie de um apelo nacional para uma saída em todas as províncias. Ou em quase todas. João Lourenço diz que está atento a quem tentar chegar ao poder por caminhos impróprios. Falou isso hoje mesmo na abertura das festividades, não é, de mais um aniversário do Tribunal Constitucional. Como é que olha para as declarações do Presidente da República? Isso vem a propósito de qualquer coisa que eu já disse aqui há bocado, que o Presidente da República não se tem dado conta que ele próprio se tem transformado num fator de instabilidade. Porque ou o Presidente diz-nos assim, os fulanos e cicranos que denomam as coisas, não é? Tal como, lembras-te o que aconteceu com a história dos 15+2? Não é? Houve aí uma invencionice, não é? Houve uma invencionice e os jovens foram presos e foram detidos e julgados. Na altura criavam-se pretextos materiais, não é? Olha, não, aqueles jovens estavam reunidos a ler um livro, estavam a aprender como dar um golpe de Estado, não é? Aparentemente um pretexto material, não é? Agora, não se pode, o Presidente da República não pode aparecer e dizer no vazio, não é? Está atento às tentativas de quem? Aquilo que eu pergunto, quer dizer, sair à rua para manifestar-se é uma tentativa de tomar o poder por vias impróprias? Ou a tentativa de tomar o poder por vias impróprias é daquele que no segundo ano do seu mandato constitucional continua a fazer um jogo de palavras que insinuam que não quer sair? Quem é que quer chegar ao poder por vias impróprias? É o jovem que está a sair para se manifestar. E uma Constituição que foi aprovada pelo MPLA. Preciso que se diga isso. Essa Constituição é só do MPLA. Não é? É o jovem que está a sair para se manifestar nos termos de uma Constituição do MPLA, porque essa Constituição é do MPLA, ou é o Presidente da República que, no primeiro ano do seu segundo mandato, anda a fazer um jogo de palavras que põe o país com um certo nervosismo, não é? A tentar perceber se o que ele quer dizer é que depois vai tentar procurar formas de se manter ou não. Basta colocarmos as coisas em termos comparativos e de forma muito simples. Quem, afinal, é que em termos materiais, em termos mais práticos, mais objetivos, está a dizer e a fazer coisas que pelo menos pressupõem uma tentativa de chegar ao poder por meios impróprios? Não é? As minhas perguntas penso que respondem à tua questão. Ela está.
nós temos aqui verdadeiramente, e é uma pena, e eu continuo a dizer, eu tinha esperança de que, de facto, pelo menos nesse segundo mandato, porque costuma dizer-se que a esperança é a última coisa a morrer. É verdade que a minha já morreu há muito tempo, mas eu tenho em mantela, não é? Que o Presidente da República se colocasse de facto na posição de um estadista, não é? E tivesse em conta que há um momento a partir do qual que tem de ser o país. Quer dizer, nós não podemos... Não pode ser sempre o meu partido, o meu grupo, a minha família, os meus amigos, quer dizer, porque este meu amigo, este meu partido, estes meus amigos, estes meus parentes, esta forma de trabalhar, esta forma de gerir o país, não é? Como eu costumo dizer, esta forma patrimonial, não é? Em que o resto do país é uma extensão da casa do Presidente, não é? É o tal estado patrimonial do Max Weber, não é? É isto que tem provocado as tais contestações. Porque, Ana, se nós recuarmos aos primeiros 2 anos de mandato do Presidente João Lourenço, quase que não havia manifestações. Quase que não havia manifestações. Porquê? Porque o Presidente deu sinais de que estava aí a criar rupturas com o passado. O Presidente felicitou o Adalberto Costa Júnior quando foi eleito em 2019, Presidente da União. Olha, felicito... Vamos lá trabalhar juntos, meu caro amigo. Esse meu caro amigo é invenção minha, mas bem, foi eleito, então vamos trabalhar os 12 em prol da democracia e etc, etc. Pois, o que é que se viu a seguir? Não é? Nos primeiros 2 anos de mandato, o Presidente João Lourenço ia lá fora, quando utilizou pela primeira vez, quando cunhou o termo marimbondos, a referir-se aos amigos dele do passado, o Presidente da República havia uma expressão que ele usava frequentemente: nós somos milhões. Não é? E contra milhões ninguém pode. Ele até dava a entender de forma subreptícia que não precisava do empalar. Não é? Ele via-se com um nível de popularidade tal, não é? E que era reconhecido pela generalidade de todos nós, pelo menos no princípio. Ele via-se com um nível de popularidade tal que, e até recebia elogios que vinham até de setores da oposição. O Presidente envaideceu-se e chegava a dizer: nós somos milhões. Contra milhões ninguém aguenta. Não é? Quando é que ele voltou a repetir isso? Não é? Não havia manifestações, porque de facto ele deu sinais políticos de que iam ao encontro das aspirações das pessoas, da abertura democrática. Deu sinais, repito. Mas era tudo engodo, não é? Era tudo engodo. Já quem diga, por exemplo, que esta declaração de hoje, por exemplo, que o Presidente da República quer mostrar que as instituições são sérias, do país. Não, as instituições não são sérias. Não existe instituição séria. As Tribunal Constitucional não é uma constituição. Não é. Nós não temos instituições sérias. Nós temos instituições que se estão a fazer. Vai levar o seu tempo, não é? É preciso termos, eu não diria que é preciso termos um certo tempo de paciência, porque é verdade que há muitas coisas que poderiam já estar um bocadinho mais aceleradas, mas nós não temos instituições sérias. Olha, repara o que está a acontecer agora no Tribunal Supremo, não é? Que é, vamos lá simplificar isso, é o tribunal mais importante do país, que está no topo da hierarquia da jurisdição comum. Repara o que está a acontecer no Tribunal Supremo. Não é? Nós agora temos um juiz-presidente que se transformou numa espécie, peço perdão pelo mas é mesmo forçado, mas é uma coisa inacreditável. É como se a justiça se tivesse transformado numa espécie de uma pequena república governada por um pequeno ditador. Está a ver? O que está a acontecer no Tribunal Supremo eu até tenho dificuldades, eu até conheço alguns adjetivos em língua portuguesa, mas eu tenho alguma dificuldade até em encontrar formas de classificar aquilo. Porque, repara, agora nós temos um juiz-presidente que impede, eu estava a ver, é um comunicado que se tornou público, que impede uma juíza de fazer uma viagem, porventura, para tratar de questões médicas, porque tem um processo disciplinar. Quer dizer, nós temos um presidente do Tribunal Supremo que está a impedir uma juíza a sair do país, porventura, para ir tratar de questões pessoais, eventualmente de saúde, porque tem um processo disciplinar, porque tem de ser ouvida. Não é? Nós temos um presidente do Tribunal Supremo, e repara aqui a conivência com o Presidente da República. O senhor Cavoquila foi nomeado, não é? Foi designado. Não é? Foi designado. Finalmente entrou no Tribunal, como de resto se esperava.
Não é? Foi rejeitado no jurado do Tribunal de Contas, com os argumentos que foram apresentados, no Tribunal Superior. O Tribunal de Contas é um Tribunal Superior. Rejeitou-o com os argumentos que o rejeitou. Disse, esse senhor não tem ficha limpa, como diriam os brasileiros. Então não pode integrar o jurado, não pode ser o vice-presidente. Mas não valeu para aquele jurado, mas valeu para integrar o Tribunal Supremo. Então como é que nós temos instituições sérias? Como é que se pode falar? Quer dizer, é verdade que, pronto, nós temos que ter a cultura da tolerância e ouvir os disparates, não é? Às vezes somos obrigados a ouvir todo e mais algum, ouvir e ler, não é? Todo e mais algum disparate. Mas instituição séria é o quê? Não é? As nossas instituições não são sérias. Nós, eventualmente, estamos a fazer um percurso, um caminho, que tal. Hoje, as declarações da juíza, presidente do Tribunal Constitucional, dizia que hoje o Tribunal Constitucional já não é uma criança, já é um adolescente que está a fazer o caminho, que tal. Mas é um adolescente muito, muito, muito irrequieto, não é? Muito embirrão. Nós não temos instituições sérias, não é? Não temos. Basta ver o que acontece a nível da Presidência da República, não é? As brincadeiras que acontecem, não é? Nomeiam-se, exoneram-se pessoas, violando completamente a lei, depois ninguém se presta a vir, fazem um retificado esquisito num comunicado, depois ninguém se presta a dar esclarecimentos. Essa designação de Carlos Cavoquila deveria ser revista. Não devia ter acontecido sequer. Mas a verdade é que isto se já aconteceu. É porque teve a audiência do Presidente da República, como é evidente. Teve a audiência do Presidente da República. Depois o Presidente da República quer que as pessoas pensem que as instituições não são sérias. Não é? Então, quantos exemplos... Há um cantor norte-americano intervencionista, o Bob Dylan, que é dos meus preferidos, que é um intelectual de um nível, de uma dimensão estratosférica. Não é em vão que é o único músico até hoje laureado com o Prémio Nobel da Literatura. Ele tem várias canções intervencionistas e é uma delas que diz, traduzida em português, quantas vezes, não é, um homem tem de virar a cabeça e fingir que não vê. Não é? Ou seja, nós até podemos, eventualmente, em 2001, olhamos, está bem, não vimos. Em 2002, não é bem assim. Talvez não estejamos a ver. Em 2012, não vimos. Em 2017, nós vamos continuar a virar a cabeça e fingir que isso que existe não é país. Quantas vezes temos de virar a cabeça e fingir que não estamos a ver, que não há um projeto de país? Não é? Quantas vezes temos de virar a cabeça e fingir que não há liderança, que não há instituições sérias, que nós temos aqui um partido que aprisionou as instituições, um regime que aprisionou e que tem um projeto de poder e pouco mais. Quantas vezes temos de fingir, vamos lá buscar, quem me dera tivesse dinheiro para ir buscar, eu já está velhinho, não é? O Bob Dylan, era interessante fazer aqui um concerto e colocar aí estas pessoas para ouvirem, não é? Quantas vezes temos de virar a cabeça e fingir que não estamos a ver, não é? Talvez a gente olhe uma vez, duas, três, mas depois temos de, não, espera aí, isso não está certo, não é? Não podemos constantemente virar a cabeça e fingir que não estamos a ver que as pessoas estão a comer nos contentores, não é? E fingir que, olha, repara, um dado engraçado, esta semana o Valor Económico faz referência a uma matéria fala sobre dados do Ministro da Economia e Planeamento, que diz que Angola tem apenas 20% da terra arável angolana é explorável, está a ser explorada, não é? Apenas 20% do espaço arável. Eu quero lembrar que em janeiro deste ano o INE, que é um instituto tutelado pelo planeamento, disse que são apenas 10% em janeiro. Fez aquele recenseamento, como é que se chama, o RAP, não é? Que saiu em janeiro deste ano, os dados foram publicados em janeiro deste ano, e ele diz que, olha, que apenas são 330 e tal mil quilómetros que são explorados. Dos 3 milhões de quilómetros de terras aráveis que nós temos, apenas 330 e tal mil são explorados. 10%. São dados estatísticos do INE. 6 meses depois o ministro aparece e diz 20%. É o ministro que tutela o INE. Quer dizer,
Quer dizer, não, isso não existe, isso não é. Nós temos que ser sérios. Nós não temos o país deixou de ter rumo, não é? Houve uma altura, eu acho que esse slogan foi inventado por José Eduardo Santos, se não estou em erro, não é? E depois foi proliferado como foi. O país tem rumo e muita gente ficou distraída, provavelmente na altura, porque estávamos no câmbio de 10, não é? E aparentemente o país tinha rumo. O país hoje, efetivamente, não tem rumo. Não tem rumo. Qual é o rumo do país? O país não tem rumo nenhum. Sob todos os pontos de vista, o país não tem rumo nenhum. Estávamos a falar aqui há bocado sobre a questão dos protestos que poderão acontecer por conta da gasolina, etc. O Presidente da República havia feito promessas. Não é? Devia haver a humildade, pelo menos. Se devia dizer, não, nós enganamos-nos na altura. Não é? Quando eu disse que o combustível, e foi em maio, foi há pouco mais de um ano, que o combustível até havia de baixar por conta do aumento da oferta, eu enganei-me. Mas se calhar já devíamos perceber que João Lourenço não é um homem de muitas palavras, mas é de ações. Quando ele quer, não, ele é de palavras quando quer. Quando ele quer, ele fala. De exonerar o antigo mas nós não temos de receber. O Presidente, quando nos quer dizer... Não dá sinal, não mostra sinal de arrependimento. Não, tente falar. Repara que, até porque há muitas especulações que correm por aí, que dizem que, eu não sei, e estou a colocar as questões nos termos especulativos, tal como eu os percebi, que dizem que Manuel Nunes Júnior estava contra a redução das subvenções, pelo menos na forma como aconteceram. Há especulações que dizem isso. Não é? A verdade verdadeira é que o país não tem rumo. Não é? O país deixou de ter rumo. E não há rumo sob o ponto de vista rigorosamente nenhum. Olha, ainda a semana passada estava a dizer a professora doutora Luzia Sebastião que o sistema político angolano faliu. Portanto, o país não tem liderança capaz para o transformar. Não tem. A liderança do Sr. Presidente João Lourenço não é uma liderança capaz de fazer as transformações de que o país necessita. Porque já provou isso. Porque já teve um primeiro mandato em que se lhe foi dado um certo desconto. É? Apesar de, a partir de uma certa altura, os protestos terem aumentado de tom, mas de alguma maneira foi o primeiro mandato, mas o segundo mandato está a começar com borradas atrás de borradas. Vou dar-te outro exemplo. O Ministério das Finanças, muitas vezes, quando quer comunicar o parcelamento, por exemplo, de determinada remuneração, nomeadamente o 13º, é muito comum o Ministério das Finanças tem a cultura de fazer comunicados e dizer, olha, o 13º deste ano vai ser pago em 3 parcelas. Vai ser pago em outubro, em novembro e dezembro. Desta vez, os atrasos salariais brutais que ocorreram, o Ministério manteve-se calado e mudo. Não é? O Ministério manteve-se calado e mudo. Então o Ministério, até quando é para dar boas novas, olha, vamos, não sei se são boas como tal, mas pronto, tem dinheiro, diz, olha, vamos parcelar o salário. Não é? Faz comunicados. E toda a gente faz as suas previsões, olha, a nossa vida. E qual é o racional que está por trás disso? Porque eu parto do princípio de que o Ministério faz para preparar as pessoas, porque sabe que as pessoas fazem contas, têm contas a pagar, para prepararem orçamentos e para gerirem os seus orçamentos conforme a dinâmica do recebimento dos rendimentos. Esse é o racional, presumo eu, que está por detrás desta lógica de comunicação que tem sido habitual por parte do Ministério. Então, quando atrasa, por que não aparece para explicar às pessoas? Portanto, o que é que se pode dizer mais? Não é? Passemos então para outro tema. Passemos. O antigo presidente do Conselho de Administração da TPA revela ter sido enganado quanto a uma possível abertura da imprensa pública. Em entrevista ao Jornal Valor Econômico, José Guerreiro abre o livro e nega ser rotulado de traidor do partido no poder e defende que uma das reformas que devem ser implementadas no país passa mesmo pela alternância política. Sim, das várias. Ele diz... Por acaso é uma entrevista extremamente interessante, recomendável. José Guerreiro, apesar de não ter tido funções muito relevantes na direção do MPLA, é um militante que acompanhou o percurso da construção do partido, que acompanhou as lutas ideológicas, que testemunhou muitos factos relevantes. Essa entrevista foi feita a propósito do livro que ele lançou há sensivelmente 6 meses, apesar de não ter havido uma apresentação pública. Ele fez questão de explicar que entendeu que valia a pena direcionar os livros para aquelas pessoas que, na opinião dele, haviam de facto de ler, não é? E não colocariam o livro talvez a apanhar poeira
sei lá, nas estantes, não é? É uma entrevista muito interessante em que ele reflete sobre vários aspectos, reflete nomeadamente essa questão que tu referiste sobre a ingenuidade de ter... E é curioso, a entrevista, já agora passa a publicidade, da entrevista foi feita por mim, e é curioso que isso não tem nada de especial, o que vou dizer, mas eu fui das poucas pessoas que pelo menos escreveu publicamente que aquela abertura de que se falava, eu tenho editoriais escritos sobre isso, que aquela abertura de que se falava no passado da comunicação social era uma mentira. Eu escrevi sobre isso no passado. Porque eu sou jornalista e eu percebo quando é que uma abertura é mentirosa, quando é que é verdadeira. Porquê que era uma abertura enganosa? Porque era uma abertura que estava colada à agenda do poder. Não é? As pessoas, como a TPA, as TPAs, é melhor dizer assim, as TPAs, aqui junta-se tudo, não é? Todos os dias tem uma matéria sobre um marimbondo qualquer. Ora, olha, aprendemos isso. Olha, Isabel dos Santos até estava aí a dançar, enquanto o pai morreu, vimos-la aí a dançar, a desrespeitar. Fizeram coisas como estas, não é? Inacreditável, quer dizer, coisas absolutamente surreais, só compreendidas e escritas, não é? Eu estava aí a dançar enquanto o pai estava na agonia. Olha, o fulano desviou isto, olha. As pessoas ficaram, de certa forma, anestesiadas e confundiram aquilo com a abertura. Não. Era, na verdade, o poder a colocar a comunicação social ao serviço de um propósito específico, tal como foi no passado. E eu, muitas vezes, em conversas até privadas, eu dizia, olha, quando nós tivermos um editorial no Jornal de Angola, ou na TPA, ou na Rádio Nacional, a criticar o Presidente da República atual, então este dia tem de ser instituído como o novo dia da liberdade de imprensa em Angola. Porque você não pode, porque nós não podemos ter uma imprensa a combater os inimigos, passo o termo, do regime e confundir isso com abertura. Não, a abertura seria se a tal demonstração, a tal coragem que estava a ser demonstrada em denunciar casos e supostos casos do passado, também se virasse para a governação atual. Sempre que houvesse matérias relacionadas com pessoas, com figuras que são entendidas como protegidas pelo Presidente da República, as matérias não apareciam. Eu lembro, por exemplo, que as matérias que a televisão portuguesa andou a passar sobre Edeltudes Costa, a televisão, a comunicação social pública não passou. Então como é que as pessoas se deixaram enganar que aquilo... Então eu de facto, a dado momento, pergunto a Zé Guerreiro se ele tinha refletido sobre isso, se não tinha sido tomado por alguma ingenuidade. Ele reconheceu que sim, disse que de facto é verdade, até nesta idade, não é? Podemos ser ingênuos e ainda bem. Mas eu sobre essa entrevista, é uma entrevista muito interessante, em que ele de facto aborda questões muito importantes sobre reformas que ele entende necessárias para o Estado, as reformas que ele entende para o país, lembra a forma como ele foi despedido, não é? A forma como lhe foi comunicado o despedimento, supostamente por uma matéria que tinha, olha lá o que é engraçado, não é? Uma matéria que tinha passado sobre o combate à corrupção, de que o Presidente da República não teria gostado e por conta disso o PCA, que em termos teóricos nem sequer tem funções editoriais, porque o Presidente do Conselho de Administração, em termos teóricos, no caso da TPA, não tem sequer funções editoriais, porque no Conselho de Administração há um administrador que tem funções executivas, não é? Do pelouro editorial, mas quem foi exonerado foi Zé Guerreiro. Portanto, é uma entrevista de facto muito interessante, mas para fechar isso eu tenho de voltar a dizer, não sei se me vais perguntar mais alguma coisa, mas eu tenho de voltar a dizer que o país não tem rumo. Isto é que é preciso dizer-se agora. O país não tem rumo,
Não há invencionices que possam ser feitas, para resumir aqui algumas das questões que fui elencando, para se diversificar a economia. Não há invencionices que possam ser feitas enquanto nós não abrirmos o país do ponto de vista político, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, para termos capacidade efetiva de atrairmos investimento privado. Não vamos ter investimento com esses tribunais da mentira, não é? Quer dizer, são porque instituições sérias não são sérias, não é? Quando nós não temos, e eu ainda a semana passada aqui refletia sobre a questão, os tais desafios que foram colocados o desafio que foi colocado pela Ordem dos Advogados, não é? E eu estou aqui a perguntar-me, não é? Porque é que a Ordem dos Advogados não sobe de nível, não sobe a escalada? Porque é que não paralisa? Porque é que os advogados não paralisam? Porque repara, porque de alguma maneira, não é? Se isto se mantém como está, quer dizer, nós temos que descredibilizar literalmente todas as instituições do país. Por isso é que eu dizia há tempos que este esforço de libertação do país é um esforço ingente, é um esforço que exige compromisso, exige responsabilidade e tem um preço muito alto. As pessoas são ostracizadas. Não é? As pessoas são ostracizadas, as pessoas são colocadas de parte, as pessoas deixam de ter acesso a determinados circuitos. Olha, o Zé Guerreiro diz no seu livro que depois de ter lançado o livro, ele não sofreu qualquer ameaça, pelo contrário, recebeu muitos elogios até de camaradas, não é? Muito relevantes, mas foram por trás, né? É mesmo assim, tá? É mesmo isso, exatamente, é mesmo assim que se faz. Né? Mas também houve outros que deixaram de mandar mensagens por WhatsApp e que porventura que terão mudado de passeio, não é? Sei lá, numa tentativa de cruzamento na rua. Portanto, isto não é país, não é? Isto é uma aldrabice de país, e é sobretudo muito penoso, porque nós estamos em 2023. Mas voltando ainda às declarações de José Guerreiro, esta possível abertura da imprensa pública é mais uma das promessas que o Presidente da República não conseguiu cumprir, na opinião de Evaristo Mulaza. Ana, nós temos que perguntar-nos assim, qual é a promessa que o Presidente da República conseguiu cumprir? Nós olhamos para as linhas gerais, quer do primeiro mandato, quer agora do segundo mandato, as linhas gerais são todas conhecidas. Qual é a promessa que o Presidente da República conseguiu cumprir? Alguém que me diga uma. Não é? Não conseguiu cumprir nenhuma promessa do Presidente da República. Eu não vejo. Eu tenho dito o seguinte. O Presidente da República tem mérito no seguinte facto. A hipótese que ele colocou em cima da mesa de figuras poderosas poderem ser investigadas e processadas é um precedente importante que o Presidente abriu. Tem de lhe dar esse mérito. Porquê? Porque amanhã, se porventura nós tivermos um ministro corrupto e ser processado, investigado e ir para a cadeia, porventura já deixará de ser surpreendente. O Presidente da República tem esse mérito. Eu já disse isso aqui várias vezes. Ele tem esse mérito. Abriu uma espécie de um precedente. Só que ele o fez melhor no interesse próprio. Como? O que interessa processar é para processar. O que não interessa processar não é para processar. Quem é para castigar, tenha cometido ou não, se é para castigar, é para castigar. Independentemente de as provas não terem sido suficientemente concludentes e conclusivas, se é para castigar, é para castigar. Essa é a interpretação que nós fazemos de muitos dos processos. Portanto, ele teve mérito, sim, em de alguma maneira, abrir esse precedente. É verdade que nós já tivemos no passado pessoas que tiveram problemas com corrupção e foram de alguma maneira responsabilizadas. Mas não era nada de especial. Não é? Face aos níveis brutais de corrupção que o país tinha. Portanto, o Presidente da República vem e diz assim, não há nenhum que seja grande ou superior que não seja capaz de ser responsabilizado, nem ninguém que seja pequeno demais que não seja capaz de ser defendido. Olha, tudo isso hoje transformou-se numa das maiores mentiras que o Presidente da República disse ao longo das várias promessas que ele fez.
de tal sorte que não enganam as palavras do próprio. Na última entrevista que ele deu ao Expresso e à Lusa, quando ele diz, referindo-se nomeadamente às autoridades portuguesas, que foram vocês que tiveram a ousadia de processar um governante daquela craveira. Bem, está tudo dito. Nós vamos agradecer, Evaristo Mulaza, aqui pela participação e habitual participação aqui neste espaço de análise, e nos vemos na próxima semana. O resumo semanal da atualidade.